Bom dia, feliz sábado a toda a igreja. Que bom que nós podemos estar aqui reunidos mais uma vez para juntos termos esse momento tão agradável, tão especial, que é estar diante da presença de Deus, de poder adorar e louvar e engrandecer o nome de Deus, neste dia que foi escolhido por Deus e criado por Deus, o sétimo dia, o sábado, o Shabat, né? Os judeus sempre se cumprimentam com o Shabat Shalom, que é sábado de paz, né? Paz no sábado. Isso é muito gratificante, porque realmente o que nós sentimos no sábado, um pouquinho de umas férias, né? Durante toda essa semana, um dia de férias, onde a gente pode estar com a família, onde nós podemos estar reunidos juntos e glorificar e engrandecer o nome de Deus, que é o nosso grande Criador. Para você que está na sua casa, seja bem-vindo. Obrigado porque você está conosco conectado, participando de mais essa transmissão maravilhosa, uma transmissão para que você, onde você estiver na sua casa, no conforto da sua casa, possa estar conosco juntos, adorando o nome de Deus. Muito obrigado pela sua presença e obrigado a cada um de vocês, aos amigos que estão nos visitando. Vejo vários rostos diferentes aqui, né? Na galeria, temos uma família aqui embaixo, né? E para você que se está visitando a nossa igreja, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade de voltar mais vezes. E neste momento nós queremos trazer uma mensagem muito especial para a igreja, uma mensagem de extrema relevância, porque nós queremos falar sobre um tema, um modelo celestial. É isso mesmo. Nós vamos passar algumas imagens aqui, alguns slides, para que você possa acompanhar e entender esta mensagem tão especial, tão relevante ao nosso tempo, que foi escrito há tanto tempo, há tantos anos atrás, séculos atrás, exatamente na época do Egito, quando o povo de Hebreu estava ali encarcerado, escravo, trabalhando 24 horas direto. Eles não tinham mais o sábado, eles não tinham mais direito a nada, porque eles estavam vivendo em escravidão, não tinham direito para mais nada. E foi o momento em que Deus mais manifestou o seu poder. O povo estava ali, fazendo todas aquelas construções, há mais de 400 anos. Bem diferente da época de José, quando José se reuniu com seu pai, com seus irmãos, e fizeram algo maravilhoso no Egito. Mas agora, depois de 400 anos, o povo estava escravo. E ali, naquele momento mais difícil, foi o momento em que Deus manifestou o seu grande poder. Praga após praga, o império faraônico foi sendo derrubado e tirando o povo de Deus. A cada praga, Deus manifestava poderosamente o seu poder e manifestava também o seu amor pelo seu povo, que estava aflito, que estava no meio de uma escravidão durante tantos anos. Imagine você estar construindo tijolos, barros, carregando pedras pesadas e lembrando, puxa vida, nós teremos um libertador, mas quando virá o nosso libertador? Quando virá o nosso Deus a nos resgatar dessa escravidão? E assim trabalhavam. E quando Moisés então aparece, e aí então Deus começa a interceder de maneira poderosa. E nunca antes havia o Senhor manifestado sinais e maravilhas tão poderosos como quando livrou os filhos de Israel da escravidão do Egito. E aí naquele momento então, quando finalmente Faraó decidiu tirar o povo do Egito, eles saindo, fugindo e atrás vindo o exército egípcio, se depararam com um imenso mar, e essa é uma das histórias mais conhecidas dentro da Bíblia. Todo mundo conhece essa história. Deus, de maneira poderosa, ele abre o mar vermelho, e naquele momento, aquela jovem nação, atravessando o mar vermelho, e naquele mesmo momento, o mar se fechava, e os exércitos eram destruídos. Veja como Deus trabalhou de maneira poderosa, naquele momento, naquele instante, meus queridos. E aí então o Senhor dividiu o mar vermelho e conduziu essa jovem nação. E aí então, olha que coisa interessante, eles começaram a andar pelo deserto, e depois de entrarem no deserto, Deus surpreendeu a muitos de seu povo, levando-os rumo ao sul, na direção oposta à terra prometida. E qual era o objetivo disso?
o Senhor sabia que antes de estarem preparados para receberem sua herança, eles precisavam ser organizados e ensinados a confiarem nele. Então aquela jovem nação ficou ali no deserto, fizeram seu acampamento, mas Deus sempre esteve cuidando deles. Quando eles estavam com fome, Deus providenciou o maná, o pão que descia do céu, todos os dias. Quando estavam com sede, Deus fez brotar água da rocha, água fresca, para todas as nações, para todos os povos que estavam naquele momento. Para todas as tribos, especificamente. Quando repentinamente eram atacados por um exército inimigo, Deus providenciava com a vitória. Deus estava ali protegendo constantemente o seu povo. Finalmente, os israelitas ficaram acampados em tendas ao cume do monte Sinai. E ali Deus realizou algo que nunca fizera antes. Algo maravilhoso. Deus se manifestou mais uma vez de maneira poderosa e se fez ouvir. Todas essas pessoas que estavam ali ouviram. Foram divididos em 12 tribos. Cada tribo tinha uma média de 600 a 700 mil pessoas, cada tribo. E todas essas pessoas que ficaram acampados no cume do monte, ouviram a voz de Deus. Ele pronunciou aos ouvidos de toda a nação o concerto, os 10 mandamentos. Depois de proclamar audivelmente sua lei, o Senhor chamou Moisés para que subisse ao monte, a fim de receber um transcrito da lei, redigido por quem? Pelo próprio Deus. Onde? Em tábuas de pedra. Ali mesmo, Deus foi transcrevendo a sua lei escrita pelos seus próprios dedos na pedra. 10 mandamentos. Mas Deus também lhe deu algo mais. Algo a mais. Enquanto na montanha com o Senhor, Moisés permaneceu por 40 dias e 40 noites. Moisés recebeu instruções detalhadas para construir um belo e portátil templo para Deus. Seria um modelo em miniatura daquilo que existe no céu. Por isso, o modelo celestial. Seria um modelo miniaturizado do lugar real da habitação do Deus do céu. E aí então, todos os detalhes, todas as plantas foram dadas por Deus para Moisés. E foi construindo todos os detalhes. Até semana passada nós estávamos estudando sobre a questão da aliança. E a gente foi tocando em alguns pontos. Por isso que eu acredito que esta mensagem vai ser um complemento daquilo que nós estudamos no trimestre passado, sobre a aliança. Naquele momento, nós vemos que essa estrutura singular devia servir como uma lição tridimensional, algo palpável, uma profecia que eles podiam colocar em prática todos os dias, naquele momento, no santuário. Do plano de Deus, do plano para salvar as pessoas do pecado, para salvar a humanidade do pecado. Ali estava uma lição, uma profecia que se cumpriria, e eles viviam isso diariamente, todos os dias. O que Deus ordenou para Moisés, querido? No livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, diz assim: e me farão o quê? Um santuário. Para quê? Para que eu possa habitar no meio deles. O grande objetivo de Deus é que Ele queria habitar no meio do povo. E olha que coisa linda, Deus é tão poderoso, Deus é tão grandioso, que não conseguimos dimensionar a grandiosidade de Deus. E Deus habitou numa tenda, igualmente os seus filhos que estavam ali no redor, em tendas. Deus queria estar próximo de nós. Ali naquele momento, então, ele se manifesta
dessa maneira. E ele fala então para Moisés: Moisés, vocês farão um santuário para mim. E dá todos os detalhes, a gente vai analisar alguns itens que existiam naquele santuário e o significado. Cada mobília que existia naquele lugar tinha um símbolo, tinha um significado muito específico. Era um processo do plano da salvação. O caminho ou o plano da salvação foi revelado no santuário terrestre. Tudo no santuário que estava ligado aos seus serviços representava Jesus. Tudo aquilo que estavam ali representava o que Jesus faria para salvar o pecador. Não poderemos compreender plenamente o plano da salvação se não entendermos o processo do santuário terrestre, que existiu há tantos séculos atrás. Ele era uma maravilhosa e objetiva lição explicativa do processo da salvação. Impressionante, queridos. Ali, as plantas do santuário, com todas as especificações da sua construção. A pergunta é: onde Moisés obteve as plantas para a construção do santuário? Êxodo capítulo 25, 40 diz: vê, pois, que tudo que faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Moisés passou 40 dias e 40 noites diante da presença de Deus com um objetivo: de colocar todos os detalhes da sua lei, todos os detalhes dos seus estatutos e as plantas para realizar o santuário terrestre. E isso tinha esse grande objetivo de ensinar sobre a salvação. Esse edifício deveria ser um microcosmo do genuíno santuário de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, Novo Testamento, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Vamos ver aqui. Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Exatamente foi assim que Moisés fez. E então desceu e trouxe as plantas e pessoas capacitadas que foram selecionadas para fazer tudo conforme estava escrito ali detalhadamente. O primeiro santuário, ou tabernáculo, era uma elegante estrutura tipo de tenda, que tinha por volta de 5 por 13 metros, baseado no côvado, uma medida antiga que tinha 45 centímetros de comprimento. Bem interessante. Ali então se aparecia algo fenomenal. Ali se encontrava a presença sobrenatural de Deus. E ali eram realizados os serviços especiais, que a gente vai estar falando aqui. As paredes do santuário eram feitas com pranchas verticais de madeira de acácia, fixadas com soquetes de prata e cobertas com lâmina de ouro, todo o entorno do santuário. O teto era feito de 4 camadas especiais. Era uma tenda. Primeira, um linho. A segunda, pelos de cabra. O terceiro tecido, peles de carneiro tingidos de vermelho. E a última, que revestia o final, era a pele de texugo. Peles de texugos. E ali então se manifestava assim o santuário. Ele era dividido em 3 compartimentos. O primeiro compartimento seria o pátio. O segundo, o lugar santo, já dentro da tenda. E o terceiro seria o lugar santíssimo. E ao redor do santuário permaneciam as tribos.
as 12 tribos. E todos passavam por aquele lugar. Todos passavam por ali. Que móveis havia no pátio, meus queridos? Ali no pátio, logo que a pessoa entrava, atravessava uma cortina, e ali entrava e encontrava o quê? O altar, o holocausto. Êxodo capítulo 29, versículo 18, diz assim: assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor. Naquele momento, então, você via o holocausto. Você vinha com o seu animal e ali mesmo era feito o sacrifício do animal. E esse holocausto, ele tinha uma representatividade, também tinha uma simbologia. Ele simbolizava a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, para muitos, principalmente para os romanos, era uma estrutura, era uma ferramenta de tortura e de morte. Quando Jesus foi carregando a sua cruz pela via dolorosa até o Gólgota, as pessoas olhavam, olha, está levando o seu instrumento de tortura para morrer. Mas Jesus estava carregando a cruz como se fosse um troféu, porque ali haveria salvação para a humanidade. Ele iria dar a sua vida naquele instrumento de tortura, para que hoje a gente pudesse ser salvos do pecado, amém? Sermos livres da condenação. Quando João vai batizar Jesus, no meio daquela multidão que estava ali ao redor do rio, ele aponta e diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando João está mencionando essas palavras, todos sabiam do que João estava se referindo. Porque todos sabiam, e fazia parte da rotina da vida dos hebreus, dos judeus, de levar o cordeiro para ser sacrificado. E quando João então diz: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo, todo mundo sabia do que ele estava falando. E então eles pensavam: eis o Messias, o nosso Salvador? Por isso João faz essa menção. O sacrifício de animais era necessário para auxiliar o povo a compreender que sem o sangue de Jesus derramado na cruz, não haveria perdão dos pecados. Infelizmente. Nós podemos ver um outro material também. Quando você entrava na tenda, ou seja, no pátio, você se deparava com o holocausto, né? Com o altar do holocausto, e ali, depois do holocausto, tinha uma bacia. Ele diz assim no Êxodo capítulo 30, versículo 18: farás também uma bacia de bronze e deitarás água nela. Naquele lugar, os sacerdotes que faziam o sacrifício, para entrar no lugar santo, eles deveriam lavar as suas mãos, eles deveriam lavar os seus pés. Isso significa uma pureza, você se limpar do que você está sujo, não é isso? Quando a gente se lava, a gente está tirando a sujeira. Essa bacia com água é o único que não tem medida, mas ele tem uma representação, representa o batismo, a purificação do ser humano. Quando entra na água, ela é purificada para uma nova vida. Percebe? O trajeto que se segue nesse momento, as pessoas vão entrando, faz o seu sacrifício. Jesus fez o sacrifício. Agora tem a água, a purificação, e o sacerdote continua o seu trajeto, o seu caminho. E agora ele vai entrar na tenda, no lugar santo. E ali no lugar santo, ou seja, na tenda havia 2 compartimentos, e o sumo sacerdote entrava no lugar santo, e o sacerdote também entrava no lugar santo. E ali também, muito modestamente, existiam algumas mobílias. Mais especificamente 3. Ali então ele entrava, essa medida era 5x10. E a pergunta é: que 3 itens de mobiliário estavam no lugar santo? Números 4:7 diz assim: também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, também o pão contínuo estará sobre ela.
a mesa dos pães da proposição. Ali, então, o sumo sacerdote ou sacerdote entravam e pegava o pão, os 12 pães, e olhava um por um para ver se não estava embolorado. Esses pães representavam, obviamente, tinha 12 pães e representavam as 12 tribos. Mas também representava quem? Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51. Nós vemos aqui uma referência de Jesus com o pão, que é o pão da vida. João, capítulo 6, e versículo 51. O que diz aí? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, esse pão era uma representação de Jesus. Também tinha um outro objeto, o candelabro. O candelabro diz assim: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que venham as setes a lumiar defronte do candelabro. Esse candelabro tinha 7 braços, colocando 7 velas, e elas ficavam sempre acesas. Da onde saía esse fogo que acendia essas velas? Era tirado do holocausto. E era utilizado o azeite. Esse azeite mantinha essa chama acesa. Enquanto a tenda estivesse montada, o candelabro ficava com as velas acesas. E o azeite representava o Espírito Santo. Era uma representação do Espírito de Deus aqui na terra, que mantém a nossa chama acesa. É ou não é? O Espírito Santo que faz assim: vamos para a igreja. O Espírito Santo que fala: vamos orar. O Espírito Santo diz: vai lá, entrega um livro para o irmão, para aquela pessoa que está precisando. É o Espírito Santo que move a igreja. E hoje, nós somos ouvidos pelo Espírito Santo. Amém? E isso já era trazido, essa mensagem, naquela época, há tanto tempo, para os hebreus. Era uma simbologia. Um outro utensílio que também existia ali dentro do lugar santo, diz assim: farás também um altar para queimares nele o incenso, que será feito de quê? De madeira de acácio fará. Esse altar de incenso tinha alguns objetivos. Ali era colocar vários aromas. E essa fumaça trazia um aroma agradável naquele lugar. Mas também era uma representação, aquela fumaça, das orações dos santos. Por isso nós dizemos, está escrito na Bíblia, que as orações sobem como um cheiro agradável a Deus. O incenso fazia isso. Ali naquele lugar, o sacerdote tratava com sangue. Todos os dias aspergia sangue naquele lugar. Então aquilo criava um cheiro forte. E o incenso vinha e neutralizava isso. E se tornava um local agradável, com um aroma agradável. Uma representação das orações dos santos, do povo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 7. Hebreus, capítulo 5 e versículo 7. Vamos ler aqui esse texto, que vem a complementar isso que nós estamos falando aqui. E a contribuir também. Hebreus, no capítulo 5 e versículo 7. 5, 7. Nós vemos aqui, queridos, diz assim. Hebreus, capítulo 5 e versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Clamor, lágrimas, orações, súplicas, é a representação do incenso naquele momento. Um outro artigo especial agora, saindo do lugar santo e entrando para o lugar santíssimo.
Ali no lugar santíssimo, apenas um artigo especial. Qual era esse artigo especial? Todo mundo conhece. A Arca da Aliança. Porás a coberta do propiciatório sobre a Arca do Testemunho no Santo dos Santos. Também foi feito a arca de madeira de acácia. E também foi coberto com ouro fino. A tampa foi feita também o propiciatório, e os dois anjos, daquelas duas estruturas de anjos, que estavam um de frente com o outro, e perceba que os anjos, que são os serafins, eles estão olhando para baixo. E as suas asas se encontram formando um arco. Ali era a própria representação do trono de Deus, queridos. O próprio trono de Deus. Nós podemos ver em outros registros que é descrito o trono de Deus diante de dois anjos. Os anjos, então, em forma de reverência, porque estão diante da presença de Deus. E ali naquela arca se manifestava o Shekinah, a fumaça, uma fumaça que era a própria presença de Deus, de maneira sobrenatural. Olha que coisa maravilhosa, imagine você estar diante da presença de Deus, imagine a responsabilidade do sumo sacerdote, que ele deveria entrar naquele lugar. Existia todo um processo de cerimônia para que o sumo sacerdote pudesse entrar no lugar santíssimo. Não deveria ter pecado, estava diante da presença de Deus. E ali ele entrava, então havia todo um processo, fazia o sacrifício pelos seus pecados, por ele, tomava um banho especial, se purificava, uma roupa especial, que também foi dito como seria por Deus, como seria essa roupa. E ali então o sumo sacerdote se preparava e entrava diante da presença de Deus. Mas essa entrada não era todos os dias, cada um ano a presença dele. Esse lugar simbolizava o trono de Deus no céu, que está localizado também entre dois anjos. E o que havia dentro da arca, queridos? Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Naquela arca colocou os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra com os 10 mandamentos, e depois foi acrescentado a vara de Arão, uma vara que foi florescida, como indicação de que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, o primeiro que iria representar Deus aqui na terra, e depois também um pouco do maná que caía do céu. Ali estavam guardados, na arca da aliança, na arca do testemunho, e a tampa do propiciatório. E ali Deus, no que era chamado lugar santíssimo, Deus se manifestava de maneira poderosa. O propiciatório estava sobre elas, significando que uma vez que o povo confessasse e abandonasse seus pecados, a misericórdia seria estendida e a eles pelo sangue que fora borrifado pelo sacerdote sobre o propiciatório. Esses representavam o sangue derramado por Jesus para trazer o perdão e a purificação. O sumo sacerdote ia e espirrava o sangue ali naquele momento. Perceba que o sumo sacerdote levava um sangue pecador naquele lugar santo. E aí entra a história dos animais, né? Muitas vezes eu dava estudos bíblicos para alguns jovens, e eles perguntavam, mas por que tinha que matar o pobre do cordeiro? O que tinha a ver com isso, com a história? As pessoas, a minha própria esposa, logo no começo, quando a gente estava namorando, que dava estudo bíblico para ela, ficava me questionando, mas por que Deus tinha que matar os bichinhos? O que tem os bichinhos? Não fazia nada. Mas tudo era uma simbologia, né? Tinha um significado. Exatamente isso. Hoje a pergunta é, por que Jesus morreu? O que Jesus tinha a ver com meus pecados? Percebe? Tudo que está envolvido no processo da salvação.
Ali diz assim, será derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão, ou seja, não há perdão. Então nós vemos aqui que os animais também representavam Jesus. O cordeiro representava Jesus. O sumo sacerdote representava Jesus. A luz representava Jesus. O azeite representava Jesus. O pão representava Jesus. O lugar santíssimo era uma representação de Cristo. Tudo ali apontava para quem? Para Jesus, para o nosso Salvador. E ali naquele momento, uma vez que todos nós pecamos, todos nós deveríamos o quê? Morrer. É como se nós tivéssemos sido condenados e estivéssemos andando no corredor da morte. Todos no corredor da morte. Porque todos pecamos. Se Jesus não tivesse dado a sua vida perfeita, morrendo por cada um de nós, com certeza nós estaríamos mortos. Por isso o pecador trazia seu próprio animal sacrificial e matava com as próprias mãos. Então, se você morasse naquela época, se você fizesse parte daquele povo naquela época, naquele contexto, você cuidaria de uma ovelhinha, de um cordeirinho, e você carregaria esse cordeirinho e levaria até o lugar do holocausto, e você iria fazer uma oração. Essa é uma oração de confissão de pecados. Os seus pecados seriam transferidos para o cordeiro, e agora o cordeiro é o pecador. E o cordeiro agora vai sofrer a consequência do quê? Do pecado. Que é o quê? A morte. Porque o salário do pecado é a morte. E então, naquele momento, o cordeiro estava ali representando Jesus. Isso era um processo sangrento, era um processo que chocava, mas era um processo que nos lembrava que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Não haveria perdão. Assim, eles olhavam para diante. Eles olhavam para a cruz da salvação. Enquanto nós olhamos para trás, para a cruz da salvação. Porque sem a cruz não há outro método de salvação. Somente através de tal sacrifício nós conseguimos e somos merecedores da salvação. Porque Cristo fez o sacrifício. Quando os animais eram sacrificados, o que acontecia com a transgressão? E ali diz, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. Assim era feito. Eles eram sacrificados, o pecado era transferido para o animal, e o animal então sofria o salário do pecado, e ele era sacrificado. Aí então o sumo sacerdote pegava esse sangue que escorria, que caía do cordeiro, e então ele fazia esse processo. Entrava no lugar santo, depois entrava no lugar santíssimo a cada um ano, né? E aí então, esse era o processo de ensinamento da profecia sobre a questão da salvação do pecado. O sacerdote borrifava parte do sangue diante do véu, no interior do santuário, e assim transferia simbolicamente o quê? O pecado do povo para o santuário. Queridos, quando Jesus ascendeu ao céu após a sua morte, ele ofereceu o seu sangue, como fazia o sumo sacerdote do passado, para mostrar que nossos pecados são perdoados quando os confessados em nome de Jesus. Tudo isso era uma representação do que aconteceria no futuro. Por isso eles olhavam para frente, olhavam para a cruz da salvação. E hoje nós olhamos para trás, porque o sacrifício já foi feito, meus queridos. Imagine você que vivia numa vida cheia de pecados. Quando Deus cria o jardim do Éden, quando Deus cria o ser humano, não havia mancha nenhuma. Todos nós estávamos limpos, todos nós estávamos salvos. Ali naquele lugar tão maravilhoso, não havia maldade, não havia medo, não havia pecado, não havia transgressão, não havia insultos, ninguém se magoava um com o outro. Mas aí então apareceu o inimigo, o mal, e jogou um balde de tinta preta
diante de uma moldura, de um quadro perfeito que Jesus tinha feito, que Deus tinha criado. Mas quando entra o pecado, também entra a salvação. Que bênção! Porque se nós estaríamos perdidos. Não haveria esperança para nós. Mas Deus resgata e transforma a vida do ser humano com essas palavras. E esse processo lá atrás do santuário terrestre, que era uma representação do santuário celestial, do que está no céu, o que Jesus está fazendo neste momento, queridos. Ali, Jesus está fazendo o papel do sumo sacerdote, e Ele está nesse momento ali te representando, meus queridos. Que dois símbolos do santuário Jesus cumpriu por nós, meus queridos? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, e por ter sido imolado, nós fomos salvos, purificados, limpos, queridos. Olha que coisa linda. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, queridos. Olha que bênção. Então, a primeira é uma vida completa e transformada e chamada de novo nascimento, com todos os pecados passados repassados. Com todos os pecados passados perdoados. A segunda é o poder para viver uma vida justa no presente e no futuro. Essas duas coisas tornam a pessoa justa, o que significa um justo relacionamento entre essa pessoa e Deus. De modo algum, o indivíduo se torna justo pela prática das boas obras. Entenda, não adianta o tempo que você está na igreja, não adianta o seu objetivo de estar na igreja, ou de devolver dízimo, ou de fazer isso ou aquilo na igreja, para alcançar a salvação. Me entenda, para alcançar a salvação. Vou fazer isto para ser salvo. Não, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez por você. Ele morreu na cruz por mim e por você. Hoje você só precisa dizer, sim, eu aceito. E assim como o nosso irmão que está aqui hoje, passou pelas águas batimais há pouco tempo, quando conhece uma verdadeira completa, a verdade completa, então ele aceita e entende a verdade de Deus, e ele passa por essa transformação. E nós somos transformados e seguimos um novo caminho, uma nova etapa na nossa vida. Nossa mente, nossos pensamentos são atingidos por pensamentos intrusos, como dizemos na psicologia. Pensamentos negativos que vai atingindo o seu emocional, que vai te deixando para baixo, que vai te deixando triste, que vai te deixando desanimado. Eu não consigo, eu não sou merecedor, eu não posso fazer isso, ele pode, eu não posso, eu sou fraco demais. Para Deus você tem muito valor. Se fosse só você nesse mundo, Deus viria a morrer só por você. Tamanho é o amor de Deus. E você, lembre-se, meus queridos, você é um ser inteligente, porque você foi criado por uma mente infinita. Temos traços de Deus, nós temos características, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não esqueça isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Carregamos a digital de Deus. O DNA de Deus está em nós. Por mais que o inimigo diga o contrário, saiba que Deus te ama. E Deus quer transformar o seu coração. E tudo isso que nós falamos hoje, todo aquele processo que era feito lá no passado, era uma representação de que o nosso Cordeiro, Jesus Cristo, viria morrer para nos purificar do mal. Que Deus te abençoe e que você possa ter isso na sua mente. Que você é um ser inteligente, um ser especial, porque você carrega o DNA de Deus em você. Que neste momento nós possamos louvar e engrandecer a Deus, porque Deus está vivo e vai voltar para nos levar. Amém?
Está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para que Ele possa mudar a sua vida? Amém? Vamos orar então, queridos. Pai amado, louvado e engrandecido, ó Deus, seja o teu santo e bom nome. Como é bom saber, ó Deus, do teu imenso amor por cada um de nós, Pai. Somos falhos, somos pecadores, penamos para fazer as coisas corretas, mas mesmo assim, ó Deus, o teu amor vem e nos transforma, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Toque no coração do teu irmão, do meu irmão, da minha irmã, dos teus filhos que estão aqui nesta manhã. Não sei que tipo de problemas ou dificuldade eles estão tendo neste momento, Pai. Talvez eles não estão conseguindo entender a mensagem. Talvez estejam com a mente perturbada, alguma coisa que está incomodando. Que neste momento, ó Deus, teu Espírito Santo venha e retire isso da sua mente e possa sentir a paz do teu amor em seu coração, Pai. Que nós possamos sentir, ó Deus, o teu amor. Nos abençoe. Possamos ter um sábado maravilhoso na tua companhia. Possamos aproveitar o máximo para que a gente, ó Deus, possamos assim ter a alegria e a felicidade de fazermos parte do teu povo, dos teus filhos, daqueles que guardam os teus mandamentos. E possamos assim testemunhar para as outras pessoas, que elas também possam ter este mesmo sentimento, Pai. Oramos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe.